Então agora a gente vai resolver alguns exercícios envolvendo o princípio aditivo ou o princípio multiplicativo ou ambos. Lembrando que o princípio multiplicativo é uma situação que a gente pode dividir em etapas que são sucessivas. Tem que acontecer a primeira etapa e a segunda e assim por diante. Nós multiplicamos as possibilidades de cada etapa. E o princípio aditivo são etapas alternadas, ou ocorre uma ou ocorre a outra, e a gente soma as possibilidades de cada etapa. Então, exercício número 1. Olha só, números de 4 algarismos distintos dentre esses valores aqui, ó. 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, utilizando apenas esses algarismos, eu quero formar números de 4 algarismos distintos. Quantos números são possíveis? Eu não vou escrever todos os enunciados, só as informações principais. Então, vamos lá. Tomem cuidado pelo fato de a gente ter o zero, tá? Vamos fazer aqui letra A e letra B. A letra A eu quero o total deles. Certo? Qual é o total de números de 4 algarismos distintos dentre aqueles ali? Então, vamos lá. Princípio multiplicativo, 4 algarismos. Para o primeiro algarismo, quantas opções a gente tem? Lembrem que a gente não pode iniciar um número com zero. Por exemplo, esse número aqui, ó, não é considerado um número de 4 algarismos, ele é 345, ok? Então, se a gente contar, a gente tem 8 algarismos aqui, mas o zero a gente não pode utilizar na primeira casa, então a gente tem 7 opções. Como eu quero algarismos distintos, eu não posso repetir. Quem eu já usei, eu não uso mais. Então, eu tinha 7 algarismos para utilizar na primeira posição, eu usei alguém. Por exemplo, digamos que eu usei o 9, corto o 9 fora. Vão sobrar 6 para a próxima casa. Só que o zero volta a ser uma opção, então eu vou ter 7 opções de novo. Ok? Depois 6 e depois 5. Quem eu já usei, eu não uso mais, por isso que vai diminuindo, certo? Então, a gente vai ter 1.470 resultados possíveis, números de 4 algarismos distintos usando aqueles algarismos do conjunto. Muito bem. Agora a letra B. Olha só, letra B. Quantos desses números são divisíveis por 2? Quantos desses números são divisíveis por 2? Gente, para um número ser divisível por 2, ele tem que ser par. Para ele ser par, o último algarismo da unidade simples tem que ser um número par. Como a gente tem o zero na jogada e o zero é um número par e ele se comporta diferente, né, na situação do que os outros, a gente vai ter que fazer 2 cálculos. Então, olha só. Primeira situação, vamos pensar que o nosso número termina com zero. Então, é uma opção, terminar com zero, zero é número par, então o número todo será par, consequentemente divisível por 2. Gente, se eu já estou usando o zero aqui no final, eu não posso utilizar ele em nenhuma das outras 3 casas. Então, a gente vai ter 7 opções aqui para a primeira, depois 6, depois 5, um total de 210 números que terminam com zero. Ou eu posso terminar o número com um dos outros algarismos pares. Quais são eles? Pode terminar com 4, ou 6, ou 8. 3 opções. Por que para esses 3 eu estou fazendo um único cálculo? Porque eles têm o mesmo comportamento, tá? Se quiser, você pode fazer um cálculo terminando com 4, outro terminando com 6 e outro terminando com 8. Não tem problema. Só que os 3 cálculos vão ficar iguais. As 3 disposições aqui vão ficar iguais, por isso que eu estou fazendo um só. Mas se quiser, você coloca uma opção 4, uma opção 6, uma opção 8, igual eu fiz aqui para o zero. Olha só, eu estou utilizando um desses 3 números no final, um de cada vez. Digamos que eu estou utilizando 4. Vão sobrar 7 algarismos, só que o zero não pode ir no início. Então, serão 6 opções para o início. Aí, quem eu usei eu não posso mais usar, seriam 5. Só que o zero volta a ser uma opção, então volta a ser 6. E depois 5. Multiplicando tudo, a gente vai ter 540 números terminando com 4, 6 ou 8.
Como é uma citação de ou termina com 0 ou termina com um desses três, a gente vai somar, princípio aditivo. E a resposta final será 750 números divisíveis por 2. Ok? Vamos para o próximo exercício? Exercício 2. Olha lá, se a gente tiver 4 cores diferentes disponíveis, então eu tenho 4 cores distintas disponíveis para pintar 4 círculos, um do lado do outro. Certo? Só que tem uma regra. Círculos consecutivos em seguida não podem ter a mesma cor, tá? Então, círculos consecutivos não podem ter a mesma cor. Vamos fazer todas as análises. Se os 4 pudessem ter qualquer cor, independente de repetir ou não, seria 4 cores vezes 4 cores vezes 4 cores vezes 4 cores, certo? Se eu não pudesse repetir nenhuma cor, seria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Agora, se eu só não posso repetir a cor entre círculos consecutivos, como que vai ficar a situação? Então, vamos lá. São 4 círculos, certo? Pro primeiro, eu tenho 4 opções de cores. Pro segundo, gente, eu não posso usar a cor que eu usei do lado, então seriam 3 cores. Pro próximo, eu posso usar a cor que eu usei lá no início, eu só não posso usar a cor que tá aqui do lado, certo? Eu só não posso usar a cor que tá aqui do lado, então vão ser 3 opções. E pro último também, das 4 cores que tem, eu só não posso usar a cor que eu pintei esse daqui, ó. Aqui eu pintei esse eu posso, então são 3 opções. Olha lá, 4 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 108 formas diferentes. Deu para entender? Vamos pensar aqui, ó, que a gente tem 4 cores distintas. Vamos pegar essas 4 cores, tá? Se eu pintei o primeiro de azul, olha lá, eu não posso repetir a cor de círculos consecutivos. Eu poderia, gente, usar qualquer uma dessas outras 3 cores no segundo, concordam? Digamos que eu pintei de laranja o segundo. Agora, para esse daqui, eu só não posso usar o laranja, mas eu volto a ter 3 cores disponíveis. Digamos que eu pintei de azul de novo, porque eu posso fazer isso. Aí, pro último, eu só não posso usar esse azul. Eu posso usar qualquer uma dessas 3 cores. Deu para entender? Círculos consecutivos não podem ter a mesma cor, mas eu posso repetir se não forem consecutivos. Terceiro exercício. Alguns exercícios eu pego de vestibular, outros eu adapto, tá? Dou uma modificada. Então, o terceiro exercício é um exercício, né, de vestibular um pouquinho adaptado ao enunciado aí. Então, vamos pensar assim que numa cidade, os números de telefone possuem 8 algarismos e os 4 primeiros constituem o prefixo, tá? Então, deixa eu só fazer um desenho aqui. Então, um telefone, ele é composto por 8 algarismos e os 4 primeiros, gente, é o prefixo do número, certo? Considere que os últimos algarismos de todas as farmácias da cidade são 000. Então, pense que todas as farmácias, todos os telefones das farmácias, os últimos, deixa eu pôr um tracinho aqui para separar, os últimos 4 algarismos terminam com 0, tá? Então, tem lá os 4 primeiros, os 4 últimos terminam com 0. Ou seja, uma opção só, terminar com 0. Deixa eu tirar esse tracinho, deixar só embaixo, senão é perigoso confundir. Ok? E o prefixo de uma dessas farmácias, o prefixo aqui, os 4 primeiros números, é formado por esses 4 algarismos aqui, ó, 2, 4, 5 e 6. Só que eu não sei em que ordem. Entenderam o problema? Os telefones de uma cidade têm 8 algarismos, os 4 primeiros são o prefixo. Todas as farmácias da cidade, os 4 últimos terminam com 0, uma opção só, terminar com 0.
E uma das farmácias em questão, os 4 primeiros, o prefixo, utiliza 2, 4, 5 e 6, só que eu não sei a ordem. E eu sei que não repete, ok? Qual que é o número máximo de tentativas para identificar o número de telefone dessa farmácia? Então, assim, eu sei que tem esses 4 algarismos, mas eu não sei a ordem. Quantas tentativas que eu teria que fazer para garantir que eu acertaria esse telefone? Então, para a primeira casa, eu tenho 4 opções, para a segunda, 3, depois 2, depois 1. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1, a resposta seria 24. Né? Com 24 tentativas, com certeza eu acertaria. Deu para entender? Vamos para o exercício 4. Exercício 4. Tem uma senha de um cartão que ela é formada por 3 vogais do alfabeto, tá? Então, vamos já escrever aqui, ó. Ela é formada por 3 vogais do alfabeto, tá? De forma que letra maiúscula se difere de letra minúscula. Então, se eu colocar A maiúscula, é diferente de A minúscula. Eu posso colocar, tem as opções maiúsculas e minúsculas dessas letras, tá? E também é formada por 3 algarismos distintos. Quantas senhas no total eu consigo formar? Gente, quando eu falei que é constituída por 3 vogais do alfabeto, onde letra maiúscula difere de letra minúscula, ele não falou nada que as vogais têm que ser distintas. Quantas vogais que a gente tem no nosso alfabeto? A, E, I, O, U, certo? 5 opções. Como eu tenho a opção maiúscula e a opção minúscula, na verdade eu tenho 10 opções. Como não falou nada que as vogais têm que ser distintas, eu posso repetir. Então, 10 opções, 10 opções, 10 opções. Agora, os algarismos, quando a gente fala algarismo sem colocar um conjunto de números, pode ser do 0 ao 9. A gente tem 10 algarismos. Ele falou que os algarismos têm que ser distintos. Então, eu vou ter 10 opções, depois eu vou ter 9, depois eu vou ter 8. Certo? Então, a gente vai ter aqui 720 mil senhas possíveis nessas condições. Por isso que é fácil, né? Lá quando a gente cria uma senha, eles medem a segurança da nossa senha, né? Se é uma senha boa ou não, segura ou não. Pela quantidade de possibilidades. Se você bola uma senha que tem poucas opções para a pessoa testar e acertar, né? Tentativa, ela é uma senha fraca. Quanto mais caracteres diferentes que você utiliza, letra maiúscula, minúscula, símbolos, números, letras, vai ficando mais difícil para a pessoa, digamos assim, vir a acertar sua senha. Exercício 5. Vamos pensar no seguinte, a gente tem um painel luminoso. Painel luminoso. E ele é constituído, gente, por 5 lâmpadas. Certo? Eu quero saber de quantas formas diferentes esse painel pode estar iluminado. De forma que a gente vai considerar um painel iluminado se ele tiver pelo menos uma lâmpada acesa, tá? Então, a gente vai considerar que um painel está iluminado quando ele tem pelo menos uma lâmpada acesa. Ok? Então, vamos lá. Eu tenho um painel constituído de 5 lâmpadas. Cada lâmpada ela tem 2 possibilidades, acesa ou apagada. Então, acesa ou apagada, 2, 2, 2. Eu tenho 32 formas diferentes, né, que essas lâmpadas podem se encontrar entre acesa e apagada. Como eu quero que o painel esteja iluminado, e para ele estar iluminado, pelo menos uma lâmpada tem que estar acesa, a gente vai ter que tirar uma situação desse 32. Por quê? Qual seria essa situação que eu estou tirando? Seria todas as lâmpadas apagado. Apagada, 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 apagada. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Um caso. Então, eu tenho 32 menos 1, eu tenho 31 formas diferentes desse painel estar iluminado. Ou seja, dele ter pelo menos uma lâmpada acesa. De 1 até 5 acesa. Exercício 6. Uma pessoa, ela esquece sua senha.
ela lembra que essa senha tem 5 algarismos distintos, não tem algarismo repetido. Ela lembra que começa com 6, com o algarismo 6, e que tem o algarismo 7, mas ela não lembra a posição, certo? Qual que é o número de máximo de tentativas que essa pessoa precisa fazer para acertar a sua senha? Então, vamos lá. A gente tem uma senha de 5 algarismos distintos. Eu sei que começa com o 6, então eu tenho uma possibilidade para o início, só o número 6. E eu sei que tem algum 7. Vamos supor que o 7 está na segunda posição, tá? Estamos supondo que o 7 está na segunda posição. Então, eu já usei o 6 e o 7. De 0 ao 9, eu tenho 10 algarismos. Se eu já usei 2, vão sobrar 8 possibilidades, depois 7, depois 6, porque os algarismos são distintos. Então, eu vou ter um total aqui de 336 senhas se o 7 estivesse na segunda posição. Só que, gente, o 7 ele pode estar na terceira, eu teria que fazer o cálculo de novo, fixando o 7 na terceira opção, na terceira casa. Depois na quarta, depois na quinta casa. Como o cálculo vai ser exatamente o mesmo, só vai mudar o lugar do 7, dá uma possibilidade, uma hora vai ficar aqui, depois aqui, mas o 8, o 7 e o 6 vão aparecer. Então, a gente pensa assim, ó, o 7 pode estar aqui, aqui, aqui ou aqui. Eu teria que fazer 4 cálculos iguais mudando a posição do 7. É muito mais fácil eu multiplicar por 4, porque eu tenho 4 opções para o 7, ok? O total são 1.344 senhas, tentativas aí que eu teria que fazer para acertar a minha senha. Próximo exercício. Próximo exercício é o número 7. Então, vamos lá. Quantos números a gente tem entre 2.000 e 3.000 com algarismos distintos certo? Então, quantos números que a gente tem entre 2.000 e 3.000 com algarismos distintos? Então, vamos lá. Se o nosso número está entre 2.000 e 3.000, ele tem 4 algarismos. Se o nosso número está entre 2.000 e 3.000, ele é 2.000 alguma coisa. Então, obrigatoriamente, esse número tem que iniciar com o número 2. Se eu quero algarismos distintos, do 0 ao 9 eu tenho 10 algarismos, eu já usei o 2. Então, vão sobrar 9, depois 8, depois 7, ok? Então, olha lá, 9 vezes 8, a gente vai ter aí 72. 72 vezes 7 é 504 números de algarismos distintos entre 2.000 e 3.000. Okay. Então, agora o último exercício, gente, a gente quer determinar quantos divisores tem um número. Essa é uma aplicação de análise combinatória, determinar a quantidade de divisores de um número. Por exemplo, número 12. Quantos divisores tem o número 12? Olha só. Primeiro aqui eu vou fazer, vou escrever todos que não são muitos. Quais são os divisores do 12? O 1, pensando nas regras de divisibilidade. O 2, porque o 12 é par. O 3, 1 mais 2 é 3. O 4. Olha que a gente chegou no meio, porque 3 vezes 4 é 12. 2 vezes quanto que é 12? 6. E 1 vezes quanto? 12. Então, a quantidade de divisores que o número 12 tem são 6 divisores ao todo. Como é que a gente poderia encontrar esses divisores não pensando nas regras de divisibilidade? Fatorando. Olha só. Se a gente pegar o número 12 e fatorar, a gente vai obter que o número 12 pode ser escrito como 2 ao quadrado vezes 3. Olha que interessante. Os divisores do 12 são números que têm o formato
da sua fatoração com 2 e 3. Se a gente brincar com todos os expoentes possíveis aqui do 2 e do 3, a gente consegue reescrever todos os divisores. Por exemplo, se eu colocar expoente 0, eu vou ter o número 1. Se eu colocar expoente 1 para o 2 e 0 para o 3, eu vou ter o número 2. Se eu colocar expoente 0 para o 2 e 1 para o 3, eu vou ter o número 3. Se eu colocar expoente 1 para cada um deles, eu vou ter o número 6. Se eu vou colocar expoente 2 para o 1 e 0 para o 3, eu vou ter o expoente 4. Eu posso modificar o expoente do 2 e do 3 desde que não ultrapasse 2 e 1, porque senão o número vai ficar maior que 12, ok? Ou, se não ficar maior que 12, a gente vai mudar o formato, né, a fatoração dele, o formato, aí ele não vai ser um número que divide 12. Por exemplo, se eu colocar 3 ao quadrado é 9. Eu estou mudando a fatoração, ok? Então, eu posso brincar com os expoentes, trocar eles, desde que não ultrapasse 2 e 1. 2 para o 2 e 1 para o 3. E o último seria 2 e 1. Olha que a gente modificando os expoentes, a gente consegue encontrar todos os divisores do número. Se a gente contar, realmente tem 6 divisores. Se você entendeu a ideia que basta mudar os expoentes dos fatores sem ultrapassar esses valores, então você conseguiu entender como que a gente vai resolver aí por análise combinatória. A gente tem 2 expoentes. Quantas opções que a gente tem para o expoente do 2? A gente pode pôr 0, 1 ou 2, não pode passar de 2, 3 opções. Quantas opções que a gente tem para o expoente do 3? 0 ou 1, são 2 opções. 3 vezes 2, 6 divisores. Então, a gente consegue determinar a quantidade de divisores de um número analisando as possibilidades dos expoentes dos fatores, né? Dos fatores primos aí quando a gente fatora o número. Quer ver? Próximo exemplo, 700. Vamos determinar quantos divisores tem o número 700. A gente vai ter que fatorar o número 700, ok? Então, vamos fatorar. Por 2, 350. Por 2, 175. Por 5, 35. Por 5, 7. Por 7, 1. Então, o número 700, ele pode ser escrito como 2 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado, vezes 7, elevado à primeira potência. Quantos divisores tem o número 700? A gente tem 3 expoentes para analisar. Quantas opções que a gente tem para o expoente do 2? Pode ser 0, 1 ou 2. Não pode esquecer do 0, tá, gente? 3 opções. Quantas opções para o 5? 0, 1 ou 2. 3 opções. Quantas opções para o 7? Para o expoente do 7, 0 ou 1. 2. Multiplicando, 3 vezes 3, 9 vezes 2, 18 divisores tem o número 700. São 18 divisores, ok? E com isso a gente finaliza os nossos exercícios sobre princípio multiplicativo e aditivo.